Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, acompanhe agora no programa Integração como é que foi nesta quinta-feira a vinda do ministro Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos e do ministro Márcio França, que anunciaram importantes investimentos aqui na nossa região. A gente tem dois grandes leilões esse ano. O primeiro é agora no dia 5 de setembro, o leilão do Túnel de Santos, que nós esperamos contar com a presença do presidente Lula lá na B3, para que a gente possa estar lá batendo o martelo dessa obra em parceria do governo federal com o governo do estado, uma obra de 6 bilhões de reais. É a maior obra do PAC, que há mais de 100 anos a população da Baixada Santista de São Paulo sonhava com essa obra. Então a gente espera que dia 5, às 15 horas, nós possamos estar lá na B3, batendo o martelo desse sonhado Túnel de Santos. Segundo, nós esperamos que agora em dezembro nós possamos também estar fazendo esse grande leilão que é o Santos 10, que vai dobrar a capacidade de operação de contêineres do Porto de Santos. A nossa expectativa é que na primeira quinzena de dezembro nós façamos também esse grande leilão que vai ser fundamental para ampliar a competitividade do Porto de Santos, sobretudo em operação de contêineres. Estamos trabalhando também ao lado do TCU, do Tribunal de Contas da União, para que a gente possa, ao lado do governo do estado, fazer também o leilão de São Sebastião. O São Sebastião também será possivelmente um porto multipropósito, que a gente espera também fazer operação de contêineres. Então, nós estamos muito animados com os grandes investimentos que estão sendo feitos aqui no Porto de Santos. Vocês sabem que o governo anterior aqui no Porto, e eu converso muito isso com o nosso ministro Márcio França, com o presidente Anderson Pomini, foram investidos em 4 anos 167 milhões de reais, e em 4 anos o governo do presidente Lula está com volume de investimentos que podem chegar a mais de 20 bilhões de reais nesses próximos anos. Então isso vai gerar emprego, vai gerar renda. Bom, boa tarde. Esse leilão do túnel Santos-Guarujá, todos sabemos lá em Brasília que é uma obra muito esperada pela comunidade aqui do local, uma obra estruturante que vai facilitar muito a vida da população e também, claro, facilitar o trânsito das cargas que transitam aqui pelo Porto de Santos. Eu sou o relator dessa grande obra e lá no tribunal nós já examinamos a primeira etapa em que ficou acertado que haveria um acordo de delegação de competência do governo federal para o estado de São Paulo, para que o estado de São Paulo realizasse essa obra como obra de mobilidade urbana. Embora seja um túnel que vai passar por baixo do canal de acesso aqui do porto, ficou acertado entre as autoridades federais e estaduais que seria conduzido como uma obra de mobilidade urbana, não obstante haja também aspectos relacionados ao porto. E é por isso que foi preciso essa delegação de competência, para que o porto pudesse fazer os investimentos da sua alçada, porque se trata de um projeto inovador, uma parceria público-privada. Haverá uma empresa que vai fazer a obra e vai operar a concessão do túnel. Haverá uma participação do governo do estado e haverá uma participação também do governo federal, que vai fazer aporte de recursos. Esse leilão está previsto para o próximo dia 5 de setembro e há uma expectativa muito grande de que haja uma concorrência, uma competição bastante acirrada, porque, na verdade, não existem grandes obras estruturantes assim em curso no Brasil. Portanto, aquelas empresas que têm especialização em construção de túneis, elas estão aguardando ansiosamente por esse leilão. É um sonho de muito tempo, uma obra diferente,
É uma obra que, para a engenharia do Brasil, ela é inédita. Eu não sei se vocês todos sabem, mas o túnel não é feito naquele formato normal dos túneis, que a gente está acostumado com tatuzão. Ele é todo feito fora e é trazido por aqui para cá através de barcaças, e aí ele afunda em pedaços, feito assim um Playmobil, uma obra bem bacana, bem diferente, e não é um trecho muito grande, e a gente espera que, feita essa estrutura onde vão ser construídos esses módulos, a obra em si é muito rápida, ela demora menos de um ano. O problema é a estrutura anterior que tem que ser feita para poder fazer os módulos todos, e a gente aguarda que tudo dê certo, né? O presidente Lula, quando foi provocado por nós na reunião de ministros para poder falar sobre esse assunto, eu falei para ele, lembrei a ele, que ele morava exatamente ali, né? Que ele viu o pai dele ali, o pai dele brigou com ele ali, a mãe saiu de casa ali, e falei para ele, olha, presidente, não tem sentido o senhor deixar essa situação, até porque tem em conjunto essa operação de tirar as palafitas. As palafitas vão para também residências e o túnel vai ser a grande solução aí imobiliária para a Ponta da Praia, que vai ser uma extensão. A Ponta da Praia vai ficar uma extensão com o Guarujá e com Bertioga também. Tudo muito rápido, muito curto. Olá, o programa Integração dessa semana está começando e hoje vamos conversar aqui com o Luiz Cláudio Montenegro. A gente vai falar das oportunidades que a gente tem nas novas concessões pelo Brasil, dos portos. Vamos falar principalmente da vedete da logística portuária hoje, que é o STS 10 ou Santos 10 aí, né, que está na iminência aí da gente conseguir tão esperado aí um pleito de licitação. Então vamos conversar e ver com o especialista o que a gente tem de bom aí pelo Brasil, nos portos brasileiros aí, falar das oportunidades. Montenegro, seja bem-vindo ao programa Integração. Obrigado, André, pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão importante para o país, né, para o desenvolvimento do país, e estou aqui totalmente à sua disposição para a gente bater esse papo. Montenegro, é lógico que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, é o que tem a maior movimentação, é aquela que todo terminal quer ter um pezinho dentro aqui, ter uma participação nessa movimentação, até porque a gente está aqui, Santos ao lado da maior capital da América, né, da cidade de São Paulo, que é o maior mercado consumidor, e isso faz com que as mercadorias que sejam importadas e a produção que é exportada seja facilitada. Mas a gente também tem portos aí por Santa Catarina, pelo Rio de Janeiro, por outros estados do Brasil aí que também têm oportunidades. O que você tem visto aí no teu trabalho, né, como consultor portuário, que analisa oportunidades, que vê o mercado? O que você tem visto aí de oportunidades no Brasil para o próximo ano? Você tem razão, André. Nós fizemos, inclusive, uma avaliação recente sobre a estrutura portuária nacional e a gente identificou que realmente o Porto de Santos tem uma capacidade de atração de cargas muito grande. E assim, justamente pelo tamanho do porto, os problemas vão ficando mais complexos, os desafios vão ficando mais complexos, e a necessidade de resolver essas questões acaba trazendo oportunidades para desenvolvimento de projetos no país inteiro. Então, só para te trazer alguns números, assim, nós atualizamos as projeções do planejamento portuário de Santos e identificamos que somente corrigindo as projeções de 2019 para cá, o Porto teria aí uma expectativa de até 2060 de movimentar cerca de 330 milhões de toneladas. Hoje movimenta 180. Sim. Quando a gente retira os gargalos que o Porto tem, tanto na parte marítima, né, no canal de acesso, tem um desafio importante sobre a dragagem do Porto, quanto os desafios no acesso terrestre, a ampliação da capacidade ferroviária e da capacidade rodoviária. Se você retira essas restrições, o Porto ainda cresce mais do que isso, assim, chegando a patamares de quase 500 milhões de toneladas nesse horizonte. Então,
o Porto de Santos sempre vai ter uma participação importante na definição da logística nacional. Mas, na verdade, o país acaba crescendo muito e as oportunidades são muito grandes. Para te trazer um outro número importante, a ANUT, a Associação Nacional dos Usuários de Transporte, fez um estudo mostrando que, se nós quisermos dobrar a participação do país no comércio internacional, que hoje gira em torno de 1,2% do comércio internacional, se a gente quiser levar isso, por exemplo, a 2%, o país precisa movimentar mais 800 milhões de toneladas. Hoje movimenta cerca de 1,3 bilhões. Então, assim, é um incremento de 70% do que a gente movimenta hoje. E isso, o Porto de Santos certamente tem uma parcela significativa de responsabilidade em absorver essa demanda, mas outras alternativas necessariamente precisam ser construídas. Então, você perguntou, assim, o Rio de Janeiro discute hoje uma ferrovia que chegue no Porto do Açu. Isso é muito importante para o desenvolvimento do Porto do Açu, que já movimenta muita carga, mas movimenta carga por dutovia, movimenta carga em transbordos marítimos, e recebe muita carga pela modalidade rodoviária, mas precisa necessariamente, pelo porte que já precisa de uma ferrovia. Então, a discussão da ferrovia da 118, que vai fazer uma conexão do Porto do Açu à malha que chega no Espírito Santo, né, pela ferrovia Vitória-Minas, num primeiro momento, e depois chegando até a capital do Rio de Janeiro, isso traz uma oportunidade para o desenvolvimento do Porto e outros projetos que estão nesse caminho, como o Porto Central também no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo. Então, esse é um desenvolvimento importante. Uma outra discussão importante que acontece no Rio de Janeiro é a discussão da renovação do contrato de arrendamento da CSN. A CSN certamente vai trazer aí uma proposta de investimentos importantes para essa renovação contratual, e é preciso ficar atento a isso, né? Em Itaguaí, um leilão recente da área do meio, do Itaguaí 02, que vai trazer um novo player de minério, a Seda Mineração, que entra no mercado com muita força, inclusive com muito interesse em investir em outros projetos. Então, esse também é um ponto importante para a gente olhar no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, a gente tem uma iniciativa acontecendo, inclusive terá o lançamento no dia 25, o lançamento do chamado Aliança Parklog. Essa é uma aliança de portos privados. Você tem o porto, a Portocel, que é um porto para a operação da celulose, né, da Suzano, Senibra e outras cargas que eles movimentam lá. Você tem o porto da Imetame em construção, já com previsão de ser inaugurado já na primeira operação ainda no final desse ano. E você tem a Vports, que assumiu a concessão, né, do porto de Barra do Riacho, do porto de Vitória, investindo muito nesses portos e com uma oportunidade interessante. Além disso, a renovação do contrato da Ferrovia Centro-Atlântica, que liga, que faz essa ligação, né, de Belo Horizonte, da Ferrovia Vitória-Minas, para o interior, e que forma um corredor ali, que a gente chama de corredor Centro-Leste, levando ao Espírito Santo, no primeiro momento, e com a Ferrovia 118, litorânea, chegando até o Rio de Janeiro. Então, esses pontos são importantíssimos. Em São Paulo, a previsão do arrendamento do Porto de São Sebastião. Isso é uma oportunidade importantíssima que está no radar de todos, com uma possibilidade muito grande agora com o novo acesso rodoviário. Isso também tem que ser observado. O Porto tem autorizações de terminais de uso privado, que tem aí também se movimentado, e outros projetos que olham para o porto offshore, né, com menos restrição de capacidade para recepção de navios grandes. Esses também em São Paulo são importantes. Para o Sul, Paraná certamente vai ter projetos novos, tanto de arrendamentos em Paranaguá, agora com a concessão do canal de acesso, mas também outros projetos de terminais privados que podem trazer aí uma nova capacidade. E em Santa Catarina, a grande expectativa é com o modelo que vai se adotar para o arrendamento ou concessão do Porto de Itajaí. Há uma expectativa muito grande também de que hoje o Porto de Itajaí opera num contrato de transição, né? E há uma expectativa muito grande
que o Porto de Itajaí tem aí uma modelagem que permite um investimento de longo prazo, voltando o Porto de Itajaí a ser um dos principais portos do país. Então, assim, olhando nesse, a gente chama de área de influência, né, o mercado relevante que disputa ali diretamente cargas com o Porto de Santos, esses projetos todos são importantes e a gente tem que ficar atento. Você citou muito bem o Espírito Santo, né? Eu tive recentemente com o prefeito da Serra, conversando sobre esses investimentos que estão sendo feitos no Espírito Santo, que são investimentos relevantes e que o pessoal também está muito animado, principalmente com a condição que o Estado tem colocado para receber esses novos investimentos, não só o governo do Estado, também como o governo municipal. Agora, quando a gente fala aqui da região sudeste, né, que a gente põe aí o Rio de Janeiro, São Paulo, o Espírito Santo, a gente vê aí propostas de desenvolvimento na área portuária. Mas a gente tem um painel que a gente discute no encontro Indústria Porto, da qual você participou ano passado, e a gente vai ter agora a etapa em Brasília em setembro e em outubro em São Paulo, da que a gente fala da logística, né? Da infraestrutura da logística, que é isso que nos preocupa, né? Porque você deu um dado interessante que é o crescimento até 2060 do porto e o crescimento sem os gargalos de infraestrutura seriam muito maiores do que ele previsto até 2060. Como é que você entende hoje que o governo federal tende a solucionar, ou pelo menos solucionar parcialmente essa condição desses gargalos de infraestrutura logística? Porque a gente sabe muito bem, você acompanha isso há muitos anos, que quando os terminais privados entram nas concessões, eles fazem a lição de casa, eles fazem os investimentos, eles preparam o seu terminal para bater recorde de movimentação e eles têm tido resultados positivos em razão da infraestrutura, dos investimentos que eles fazem, com certeza, e obtém resultado. A nossa preocupação sempre é do gate para fora, né? Quando você tem ali rodovias de uma forma assim já estranguladas, você sabe que projetos de infraestrutura demandam às vezes de 6, 8, 10, 12 anos até serem implementadas, até ficarem disponíveis, e a gente vê aí um Brasil num protagonismo mundial, inclusive com essa sobretaxa americana aí, com a necessidade da gente abrir novas fronteiras e principalmente da gente conseguir conquistar novos mercados. Como é que você tem visto por parte do governo federal há uma preocupação com relação aos investimentos na infraestrutura? Sem dúvida, André. Esse compasso, vamos dizer, par e passo dos investimentos portuários associados aos investimentos nos acessos, né, aos portos, nos corredores que efetivam, né, essa movimentação até os portos, esses aspectos eles devem ser observados, assim, e isso reforça a nossa necessidade de planejar. O planejamento ele acaba, por alguns aspectos, ele acaba sendo observado em alguns casos com dois aspectos que sempre preocupam. O primeiro é quando a gente começa a enxergar o planejamento como o elemento que está atrapalhando a evolução das coisas. E isso assim, há uma impaciência, né, uma ansiedade de que o planejamento vai fazer que tenha uma perda de tempo e que a gente tem urgência. O que acontece é que a gente tem dois pontos do planejamento que a gente acaba fazendo de uma forma ainda muito, muito frágil. A primeira questão assim, toda a infraestrutura ela é necessária, assim, não é ela que vai trazer o desenvolvimento, ela é necessária para que a gente possa se desenvolver no nosso melhor potencial. Então, existe um problema que a gente consegue identificar, esse problema, em geral, é tratado como um gargalo, e a gente precisa apresentar soluções. A primeira falha que a gente faz no planejamento a gente discute muito pouco as alternativas que a gente tem para solucionar o mesmo problema. Em geral, são várias as soluções para resolver o mesmo problema, e a gente debate muito pouco. A falta desse debate faz com que a gente fique entre idas e vindas. Assim. A gente avança, às vezes, numa solução que parece
para o time decisório a melhor solução, e lá na frente, ou encontra-se outra decisão, ou essa solução ela tem algum questionamento, e aí isso tem que voltar, e fica idas e vindas, e isso demora. Então, assim, o ideal é que a gente faça um amplo debate sobre o diagnóstico, quais são os nossos principais gargalos e quais são as soluções que a gente tem e qual seria a solução ideal a se adotar para resolver esses gargalos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente precisa aprimorar no nosso planejamento, e acho que o governo está muito consciente disso, é que é preciso, por algum critério que tem que ser muito debatido com a sociedade, criar uma prioridade desses investimentos. Exatamente. A gente precisa entender, né? A gente costuma falar aqui nas modelagens que a gente faz, que é a chamada uma função que traz assim o resultado esperado, né? Então, essa análise de qual é o projeto que vai trazer os resultados que resolvem os gargalos mais urgentes ou mais importantes, a gente faz também muito pouco. Em geral, há movimentos. Então, olha, agora há um movimento pela ferrovia tal, e aí discute-se muito aquilo, daqui a pouco o movimento vai para outro esforço. Essa criação de um ranking, né, de uma função utilidade e criação de um ranking para esses projetos, nos permitiria fazer uma discussão muito importante com a sociedade em dois aspectos. Até onde vai a possibilidade de recursos públicos, né? Então, você tem ali uma lista de projetos, até onde os nossos recursos públicos podem resolver e efetivar a implantação desses projetos. E a partir de onde será necessário o complemento do investimento privado. A gente costuma chamar esses dois planos, que já existem no Brasil, que é o plano plurianual de investimentos, né, que o governo federal discute na discussão do seu orçamento, e o que a gente chama de Plano Geral de Outorgas, que é aprovado lá na Secretaria das PPIs, que define quais são os projetos de parceria com o privado para completar esse conjunto de investimento. Então, esses dois aspectos a gente ainda faz de forma falha, de forma frágil, e aí os nossos projetos acabam demorando muito. Mas a gente tem avançado muito de aprimorar esse planejamento. Então, certamente a discussão no governo federal acontece, o governo tem discutido aí com todos os estados a questão do planejamento nacional, mas a gente tem insistido muito que esses pontos aí precisam ser aprimorados na discussão com toda a sociedade para a gente ter aí um documento que seja um documento de Estado, não de governo. Independente do governo, haja o compromisso com esses projetos, com a concretização deles, né? Então, essa é a visão que a gente tem, que pode permitir aí um compasso adequado entre os investimentos portuários e os investimentos necessários dos acessos. Só para completar, assim, em outros países, por exemplo, na Europa, na Comunidade Europeia, estabeleceu-se alguns corredores, né, principais, prioritários, são 6 ou 7 corredores prioritários, e eles discutem sempre como é que podem aumentar a eficiência ao máximo desses corredores. E existem dois assuntos que são transversais, que tem que estar na discussão o tempo todo, que é a ferrovia, mas também a cabotagem. Também é um elemento importante que a gente tem que discutir cada vez mais, que complementa esse conjunto todo, permitindo aí que o país todo se integre pelos portos. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, toda sexta-feira, aqui mesmo no canal do Encontro Indústria Porto. Fique agora com as últimas notícias no Momento do Jornal Portuário, com o jornalista Luiz Cláudio. E não se esqueça, faça sua inscrição, ative todas as notificações e fique por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.
ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, veio a Santos essa semana para discutir os últimos detalhes do leilão do túnel submerso que ligará Santos a Guarujá. A agenda do ministro também inclui uma visita técnica e uma reunião na Capitania dos Portos. A CVC, uma das maiores operadoras de turismo do Brasil, avalia a retomada de cruzeiros próprios para a temporada 2025 e 2026 do Brasil. A decisão visa atender a crescente demanda por viagens marítimas e fortalecer a presença da empresa no setor. O projeto para um novo terminal de cruzeiros no Valongo promete transformar o Porto de Santos. A iniciativa, liderada pelo Concais, que já administra um terminal de passageiros do Porto, prevê a construção desse novo complexo, que terá 3 berços de atracação. Para ficar por dentro dessas e outras notícias, acompanhe o Jornal Portuário nas redes sociais ou acesse jornalportuario.com.br.